On this computer. Já está. Já está. Pronto, então eu vou fazer partilha de ecrã. Claro que sintam-se perfeitamente à vontade para me interromper e para colocarem questões ou fazerem comentários. Pronto, então o objetivo. Primeiro agradecer a presença da Marina, da Teresa da Marina, da Teresa e do Rui, e agradecer eventualmente a presença de outras pessoas que possam ouvir e ver esta gravação mais tarde. O objetivo desta conversa e desta reflexão é, refletir, no fundo, falarmos sobre as pontes que há entre a bioética e a medicina narrativa e quais são, que pontos são estas e porque é que as duas são, na verdade, complementares na área da saúde, ok? Portanto, estamos a falar da área da saúde. Eu tinha aqui uma primeira pergunta, que não é uma pergunta para responderem, mas era apenas para registarem mentalmente ou por escrito, como é que completariam esta frase, uma vez que nós vamos falar de sofrimento, porque em cuidados de saúde há sempre sofrimento físico, psicológico, emocional, espiritual, existencial. E a pergunta, ou digamos que a frase motivadora desta reflexão e que eu gostava que completassem é: eu sinto sofrimento ético sempre que não tenho de partilhar, registem, porque ao longo desta reflexão iremos eventualmente confrontar-nos com várias situações, várias histórias, várias narrativas em que há sofrimento ético, que está intrinsecamente aliado e que coexiste com o sofrimento físico, psíquico, espiritual, existencial de quem vive com uma doença, de quem cuida de uma pessoa com doença e da própria comunidade onde estamos inseridos enquanto doentes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde. E para clarificar os termos e conceitos que nós trazemos aqui para esta reflexão, claro que é a minha perspectiva e não estou aqui a assumir que estas definições são definições alargadas e que podem ser atribuídas a vários autores, mas neste caso é a minha perspectiva. Quando nós falamos de bioética, nós estamos a falar de uma área, se não interdisciplinar, ou uma área transdisciplinar, se não interdisciplinar, focada no modo como devemos agir em relação à vida, seja ela humana, seja ela não humana, com base num determinado enquadramento de valores e princípios que interagem com o contexto de diferentes formas, consoante a abordagem adotada, consoante os intervenientes no processo deliberativo, os tempos e os espaços, as vozes escutadas ou as vozes silenciadas e esquecidas. Quando falamos de medicina narrativa, também estamos a falar de uma área interdisciplinar que reflete, mas reflete de um ponto de vista pragmático, portanto, não é apenas uma área de reflexão teórica e que poderia servir de elemento decorativo nas bibliotecas das faculdades de medicina ou de outras áreas da saúde, mas é uma área que desde sempre ou uma área que desde sempre reivindicou uma abordagem pragmática de aplicabilidade dos seus conhecimentos no exercício profissional de quem trabalha na área da saúde, na vivência da doença de quem tem uma doença, de quem cuida dos seus familiares com doença e na própria vivência dos cuidados de saúde por parte da comunidade em geral. E, portanto, quando falamos de medicina narrativa, falamos de uma área interdisciplinar,
de diálogo entre teoria da literatura, psicologia, psicoterapia, terapia narrativa, sociologia, antropologia, artes e humanidades em geral e os cuidados de saúde em particular, e que destaca a importância das competências narrativas na área dos cuidados de saúde, tanto para quem está em formação, como para quem exerce a sua profissão, como também para quem faz investigação nesta área. Portanto, a importância das competências narrativas, a importância da investigação qualitativa, da investigação baseada em narrativas. É uma área que destaca a importância da nossa capacidade de reconhecer o sofrimento do outro e o nosso, e de reconhecermos as camadas de vulnerabilidade que o outro e nós mesmos temos, e portanto não podem ser, a vulnerabilidade não pode ser vista como um rótulo que enquista e que se fixa na pessoa, mas há camadas de vulnerabilidade que se acumulam, que se libertam, que aumentam em determinadas alturas da vida, que são reduzidas noutra, obviamente tendo aqui uma vulnerabilidade que é transversal e intrínseca a todos nós, a vulnerabilidade da nossa finitude, que deriva da nossa finitude, da nossa fragilidade enquanto seres mortais. É uma área que destaca a capacidade, portanto, dentro destas competências narrativas, a capacidade de interpretar narrativas verbais e não verbais da doença, e é uma área que, tendo este enfoque na sua aplicabilidade, procura sempre encontrar um foco de motivação para atuar no alívio do sofrimento, respeitando a pessoa de todos os que estão envolvidos nos cuidados, não só a pessoa de quem vive com doença, mas também a pessoa do profissional de saúde, a pessoa dos familiares, a pessoa dos decisores, dos gestores, dos investigadores e por aí fora. Portanto, quando nós falamos de bioética e medicina narrativa, que pontos é que nós encontramos? Uma das pontes entre a bioética e a medicina narrativa é que para lá das questões sobre o como, o quê, o para quê, a questão central coloca-se nesta ponte, coloca-se na pergunta quem. E esta questão central parte deste assumir de posição que o nó ético dos cuidados de saúde é a relação. E que nesta construção de uma relação terapêutica há perguntas que fazem a diferença, há perguntas que permitem criar aquilo que a Marta Montello e que outros autores, não apenas a Marta Montello, designa do Mattering Map, ou seja, o mapa do que verdadeiramente importa a quem é cuidado e a quem cuida. E entre as perguntas que fazem a diferença, há poems e há does. Os poems são Patient-Oriented Evidence That Matters questions, e o does é Disease-Oriented Evidence questions. E, portanto, há as perguntas que são orientadas para aquilo que verdadeiramente importa a quem vive com a doença, e há as perguntas que são orientadas para a evidência científica sobre a doença. As duas são importantes, as duas são complementares, mas se nós nos concentrarmos apenas em perguntas sobre a evidência da doença, esquecemos da pessoa e esquecemos do quem e esquecemos daquilo que verdadeiramente importa no contexto particular de cada um. E a Marta Montello, precisamente numa interessante edição do Racing Center Report desculpem, não é 2024, há aqui um erro, é 2014, foi uma edição centrada precisamente na importância da ética narrativa. Tem um artigo sobre ética narrativa em que ela diz que a narrativa providencia um modo de envolvimento, de interação, que permite colocar perguntas de outro tipo que não aquelas a que a lei, o direito ou a filosofia
poderão colocar sobre o agente moral, o contexto e os valores. E assumindo que nesta reflexão que estamos aqui a fazer, assumindo que estas são as pontes entre a bioética e a medicina narrativa, portanto, são ambas áreas interdisciplinares, a medicina narrativa surgiu em resposta a preocupações éticas na área dos cuidados de saúde e, portanto, quando a medicina narrativa surge enquanto conceito, não é novo, a medicina narrativa não é nova enquanto conceito, o termo, sim, foi cunhado pela Rita Charon em 2001, mas quando a medicina narrativa nasce enquanto área institucionalizada para providenciar ferramentas narrativas, de interpretação narrativa, a quem trabalha na área dos cuidados de saúde e a quem é cuidado, portanto, são todos chamados para habitar este território da medicina narrativa, não é só para médicos e não é só para profissionais de saúde, é para os doentes e é para os familiares. Quando a medicina narrativa surge por questões éticas que foram levantadas, que também estão na origem do aparecimento da bioética na década de 70 do século XX, mas que se agudizaram precisamente com avanços científicos e tecnológicos que esqueceram que no centro dos cuidados de saúde está quem? Quem está no centro dos cuidados de saúde? E, portanto, a medicina narrativa nasce por uma necessidade de providenciar competências e ferramentas de que os profissionais de saúde sentiam falta na sua relação com os doentes e na sua relação com os familiares e os cuidadores, nasce também pelo reconhecimento de que as questões éticas que foram persistentes ao longo da história e as questões éticas novas que surgiram com o virar do século XX para o século XXI, exigiam, na verdade, uma formação e uma reflexão ancoradas nas artes e nas humanidades, mas que não fossem apenas decorativas. Portanto, que tivessem aqui uma aplicabilidade no exercício dos cuidados de saúde. Por outro lado, a bioética, também quando nasceu, em resposta a todas as questões que os avanços científicos e tecnológicos colocaram, e também em resposta ao próprio questionamento face à natureza do conhecimento e à validade do conhecimento, a bioética também, e que surgiu inicialmente muito associada à saúde pública e às questões que se levantavam no contexto da saúde pública, e depois no contexto da investigação clínica e, portanto, da experimentação humana, com a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, a bioética também se confrontou desde o início com esta necessidade de criar um diálogo entre uma ética principialista norte-americana e também europeia, embora mais espessa do que os 4 princípios da bioética norte-americana, criar um diálogo entre esta ética principialista e o contexto e as situações vividas por aqueles que estavam e que estão afetados pelas questões éticas sob objeto da reflexão bioética. E, portanto, este diálogo entre a bioética e a medicina narrativa está ancorado naquilo que eu designo pelos 3 R's dos cuidados de saúde, que é o R da relação, ou seja, não há cuidados de saúde sem relação, não há ética sem relação e não há narrativa sem relação. Porque quando nós narramos a alguém, ainda que esse alguém possamos ser nós mesmos, e para narrarmos precisamos de sair para fora de nós e olharmos para a nossa situação e para a nossa condição e para a condição dos outros. O reconhecimento da vulnerabilidade e a reflexão e a reconciliação, que na verdade, e este aliar da reflexão com a reconciliação é importante, quer na área da reflexão da medicina narrativa,
como na área da reflexão bioética, porque, na verdade, já vamos ver a seguir, as questões éticas que se levantam face a situações que envolvem os cuidados de saúde, essas questões éticas e sobre as quais nós refletimos são, na verdade, oportunidades de reconciliação dos profissionais de saúde com erros, dos profissionais de saúde com a sua própria identidade esquecida, num processo de automatismo no exercício da profissão, e também das próprias pessoas que vivem a sua doença e que passam por processos de negação, de incompreensão junto dos outros, enfim, e outras situações que iremos aqui abordar. Este artigo que está aqui, que é um artigo sobre a importância da filosofia de Paul Ricoeur para a reflexão ética no mundo dos Big Data, no mundo do Big Data, portanto, no mundo dos dados e da inteligência artificial e das novas tecnologias, é um artigo particularmente interessante porque põe o ponto, ou digamos que sublinha aquilo que eu estive a dizer até agora, ou seja, a ética não pode ser vista como um código que é imposto sobre as pessoas do exterior. Aliás, dizemos frequentemente que a ética não se impõe, a ética propõe-se, mas a ética é um processo de autoformação, é um processo constitutivo de autoformação, que é social, que é relacional, e, portanto, neste sentido, quando Ricoeur fala não de uma ética como tal, mas sim, portanto, abstrata e que está ausente, e que está distante das pessoas, aquilo de que Ricoeur fala é de uma ética que tem por objetivo a procura da vida boa com e para os outros em instituições justas. E isto, de facto, integra a ética, encarna a ética na comunidade e na relação entre eu e o outro, inseridos num determinado contexto, que neste caso é a sociedade e são as instituições justas. Não vamos agora aqui perder alguns minutos a explicar o que é que são instituições justas, mas é, na verdade, digamos que um elemento desta definição extremamente importante, porque é inovador, foi inovador na altura em que surgiu. E, portanto, falar sobre a importância da narrativa para a reflexão ética é falar sobre a espessura da deliberação ética, que é paralela à espessura do cuidado, ou seja, a mesma preocupação que eu tenho de ter quando cuido do outro, na contextualização desse outro, nas vozes que falam nesse cuidado, quer a voz de quem está doente, quer a voz dos cuidadores, quer a voz da equipa de saúde, o tempo da doença, o tempo antes da doença, o tempo para lá da doença, o espaço hospitalar, o espaço das consultas de rotina, o espaço dos cuidados domiciliários, o espaço da comunidade, o espaço das associações de doentes, as personagens envolvidas e a história que cada um traz consigo. E o grande desafio desta espessura narrativa na reflexão bioética e nos cuidados de saúde é nós conseguirmos, na verdade, transformar dilemas, situações trágicas em que normalmente as duas saídas não satisfazem os nossos objetivos e os nossos propósitos e não salvam os valores que nós consideramos que devem ser salvos, transformar esses dilemas em problemas em que há, na verdade, o recurso à imaginação, o recurso à interpretação, o recurso à escuta ativa na construção de alternativas e de cursos de ação alternativos. E se nós fizermos aqui um percurso pela bioética desde a segunda metade do século XX, com questões éticas trágicas relacionadas com a forma como se decidia ou não iniciar tratamento para salvar a vida de bebês que nasciam com síndrome de Down, tendo por base critérios não clínicos, mas critérios de valoração de qualidade de vida, encargos financeiros, peso para a família, felicidade, termos definidos como com um determinado peso na tomada de decisão, e que tinham peso na tomada de decisão relativamente a iniciar ou não iniciar tratamento
com estes bebês que tinham síndrome de Down. Se nós viajarmos agora para o século XXI, temos todo o mundo em desenvolvimento na área dos biomarcadores, na possibilidade de diagnosticar doenças ainda antes das pessoas terem sintomas, a possibilidade de diagnosticar Alzheimer ainda antes das pessoas desenvolverem sintomas, e voltamos às mesmas questões, agora numa área diferente, mas as questões persistem, de o que é que nós fazemos com esse conhecimento, para que é que ele serve, em que contexto é que ele é disponibilizado, que recursos é que as pessoas têm a partir do momento em que sabem que podem eventualmente, com uma probabilidade de 95,5 ou 99,9 de vir a desenvolver Alzheimer, qual é a eticidade no disclosure desta informação junto destes potenciais, destas pessoas que potencialmente poderão desenvolver Alzheimer. E, portanto, nós caminhamos bioética e ainda não havia a medicina narrativa nesta altura, embora já houvesse muita publicação sobre a importância de nós refletirmos sobre aquilo que é a essência do cuidado, a essência dos cuidados de saúde e a essência da medicina, nomeadamente refletirmos sobre o sofrimento e capacitarmos os profissionais de saúde para lidar com o sofrimento. E, portanto, fazendo esta trajetória desde os bebês com síndrome de Down que eram deixados sem tratamento e que aconteceu vários casos em hospitais norte-americanos, até aos diagnósticos com base em biomarcadores de pessoas com doença de Alzheimer. Entrando agora no contexto clínico da relação terapêutica, nós percebemos que, na verdade, a questão que se coloca é que valor é que nós damos, qual é o valor do conhecimento, todo o conhecimento é eticamente válido, tudo o que eu posso, eu devo, e no contexto dos cuidados de saúde, e claro que estas perguntas, de tudo o que eu posso, devo, a resposta seria não, mas também sabemos que tudo o que eu posso, devo, não, mas tudo aquilo que nós podemos, sabemos que eventualmente um dia irá ser realizado, não é? Porque o homem é naturalmente ambicioso. Se nós entrarmos agora no contexto clínico, a Trisha Greenhalgh, por exemplo, que é uma das pioneiras da medicina narrativa, traz este exemplo, que é um exemplo bastante elucidativo do que são questões nos cuidados de saúde colocadas por uma abordagem procedimental, normativa, deontológica, que esquece a pessoa de quem cuida. E o exemplo que a Trisha Greenhalgh traz é o exemplo das vítimas de tortura em cenários de guerra, e a Sociedade Torácica, a Sociedade Britânica Torácica tem uma regra que quando um paciente se apresenta quando um paciente se apresenta com tosse, obviamente que deve haver um exame, não é? Físico ao peito, e deve-se avaliar, e deve ser avaliada a tensão arterial e o batimento cardíaco e por aí fora. A Fundação Médica para o Cuidado em relação às vítimas de tortura tem uma regra, desculpem, de que os pacientes que foram vítimas de abusos inimagináveis não devem ser submetidos a procedimentos que possam fazê-los experienciar traumas, a não ser que haja razões para o fazer, que sejam tão importantes que tenhamos que ultrapassar esta regra. Há pergunta se, em determinada ocasião, o paciente que a Trisha Greenhalgh tem à sua frente deve ser convidado a retirar a sua roupa, portanto, para que lhe possam examinar o peito, não pode ser respondida por guidelines baseadas na evidência, nomeadamente aquelas que os estudantes aprendem a seguir como uma checklist, não é? E digamos, na mesma linha de raciocínio, o Arthur W. Frank, num livro que ele publicou em 1995, The Wounded Storyteller, explicita que a ética clínica se preocupa primariamente com as obrigações profissionais e institucionais em relação aos pacientes,
Mas, uma vez que nós vivemos numa sociedade de doenças crónicas e degenerativas, cada vez há mais pessoas doentes que passam mais tempo, não na qualidade de pacientes, mas sim na qualidade de pessoas que precisam de viver enquanto estão doentes. E, na verdade, a pergunta ética é como é que nós vivemos uma boa vida, à procura da vida boa com e para os outros em instituições justas, enquanto estamos doentes. E, portanto, estas perguntas requerem um outro tipo de orientação e requerem principalmente o conhecimento de quem é a pessoa que nós temos à nossa frente. Seja no caso em que as equipas de saúde colocam questões éticas às comissões de ética e questões relacionadas à parte assistencial e não a projetos de investigação, quer no que se refere às questões éticas que as equipas de saúde, com as quais as equipas de saúde se confrontam no dia a dia do cuidado prestado a cada um de nós, não é? O Manuel, eu não sei se, desculpem, porque eu acho que não partilhei som. Ok, o Manuel Alonso foi, porque infelizmente já faleceu. Ele era um homem do marketing, que adorava viver, adorava boa comida, boa bebida, amigos, família, e teve a infelicidade de desenvolver um cancro muito agressivo. E eu e o Jonathan McFarlane tivemos a felicidade de conseguir de conversarmos com ele, e ele disse que gostava de deixar um testemunho sobre questões com as quais ele foi confrontado ao longo do seu percurso de doença, e que essas questões fossem objeto de reflexão junto das equipas de cuidados paliativos, junto das equipas dos cuidados intensivos, dos cirurgiões e por aí fora. Eu não trouxe, claro, tudo aquilo que ele disse, mas gostava só de deixar aqui esta pergunta que ele fez já no final da entrevista. Espero que ouçam. Antes de finalizar, sí me gustaría dejaros una pregunta. En este proceso me he encontrado con profesionales que han mantenido una distancia Ui, desculpem. emocional kilométrica conmigo, que no me han ofrecido su mano hasta que yo he dado el paso y les he ofrecido la mía. Algo que acepto y respeto, por supuesto. Y mi pregunta es, ¿de verdad pensáis que esa distancia nos ayuda en algo a los pacientes? Muchas gracias. Esta pergunta, a razão da distância quilométrica que os profissionais de saúde mantêm com os pacientes, e se ajuda em algo, quer aos pacientes, quer aos profissionais de saúde, quer aos doentes, quer às pessoas com doença, quer aos profissionais de saúde, é uma pergunta que tem sido trabalhada precisamente através dos Metering Maps da Marta Montelo. Quem conta a história, de quem é a história, quem é a personagem central, quem são as outras personagens, quem são os personagens que faltam quando as comissões de ética analisam questões éticas relacionadas com a prática assistencial. São raras vezes, mas que acontece e que deveria acontecer muito mais. De que tempo é que nós falamos? Em que espaço nos situamos? Que acontecimento é que explotou o problema ético? E qual é o ponto de viragem na história? E o Arthur W. Frank, também nesse relatório do Hastings Center de 2014, diz que aquilo que a narrativa permite a alguém que reflete sobre as questões éticas é imaginar a vida através de múltiplos pontos de vista, cada um refletindo uma imaginação distinta e cada um mais ou menos capaz de compreender os outros pontos de vista e como eles próprios imaginam. Cada ponto de vista está constantemente a ser realizado e depois modificado em resposta à forma como os outros respondem. Normalmente as pessoas têm boas intenções, mas ficam presas, bloqueadas naquelas intenções. E as histórias envelhecem, apodrecem, bloqueiam quando o diálogo fica cortado. O trabalho de alguém que tem formação nesta reflexão narrativa
na reflexão ética baseada em narrativa é precisamente ajudar as pessoas a gerar novas imaginações que possam recomeçar novos diálogos. E tal como eu dizia há pouco, quando as comissões de ética são confrontadas com questões relacionadas com a prática assistencial, normalmente são confrontadas com 3 narrativas. Uma é o próprio processo clínico, a outra é a razão pela qual a equipa de saúde pede apoio ético na tomada de decisão, e a outra é o enredo que cada um dos membros da Comissão de Bioética constrói sobre o caso apresentado. E, portanto, falar de ética narrativa é falar de bioética narrativa e é falar de medicina narrativa, porque a medicina narrativa, não é possível fazer medicina narrativa sem nos confrontarmos com questões éticas, quer no processo de escuta das narrativas dos envolvidos, quer no processo de interpretação, quer no processo de decidir o que fazemos com aquelas narrativas. E essa ética narrativa foca-se no contexto, na situação, na comunicação, no significado que nós atribuímos a termos e conceitos, às metáforas, às narrativas pessoais e coletivas e por aí fora. E há um conceito que eu gosto de trazer para esta ponte entre a bioética e a medicina narrativa, que é a necessidade de pensar com e sobre histórias. Quando nós pensamos sobre uma história, nós desvinculamos da história como um objeto externo a nós mesmos. Quando nós pensamos com histórias, nós deixamos que as histórias atuem sobre nós. E, na verdade, pensar com e sobre bioética, ou pensar com e sobre ética, é também levar, enfim, fazendo um paralelismo com esta definição de pensar com e sobre histórias, pensar sobre bioética implica refletir sobre um determinado problema através de diferentes abordagens normativas, sobre diferentes formas de responder às preocupações com o modo como devemos agir nos nossos contextos pessoais e profissionais. Pensar com bioética acontece sempre que espaços como este webinar, como todos os espaços de reflexão que a Cátedra de Bioética tem promovido na Universidade Fernando Pessoa, como as nossas próprias aulas, como outros espaços da sociedade civil, acontece sempre que as reflexões que nós fazemos num determinado tempo e lugar se perpetuam e nos acompanham com personagens de filmes, personagens de romances, que nos revisitam e fazem parte da nossa interioridade. Portanto, falar de medicina narrativa é falar de uma medicina de cuidados de saúde, não é medicina, é cuidados de saúde praticados com competência narrativa para reconhecer o sofrimento, interpretar e ser sensibilizado pela história da doença, pela vulnerabilidade de quem cuidamos, daqueles com quem trabalhamos e de nós próprios, promovendo a atenção ao quem, de que falámos no início desta sessão, a atenção ao quem, a capacidade de representar o que estamos a viver e esperemos nós que isso contribua para uma afiliação entre todos os envolvidos. Portanto, a medicina narrativa não prescreve modelos de comunicação, não abre espaços seguros, e quando falamos aqui em espaços seguros não é os espaços libertinos em que podemos dizer o que nos apetece, são espaços seguros porque podemos conversar com base em ideias bem fundamentadas, sem medo de retaliação e sem medo de juízos de valor por parte daqueles com quem interagimos. Providencia ferramentas e conceitos que consolidam a relação em contexto de cuidados de saúde e promove reflexão sobre a cultura e o clima ético nas organizações. Há vários instrumentos da medicina narrativa e eu gostava aqui de me focar no close reading, que é, aliás, um conceito que vem da teoria da literatura e que vem de uma corrente literária específica da segunda metade do século XX, em que o objetivo, na verdade, é concentrar-nos nas palavras, nas imagens verbais, nos elementos de estilo, nos parágrafos, no contexto e na situação, e não tanto no autor, na história do autor, na época histórica em que o texto foi produzido. Então, vamos dar aqui alguns exemplos de close reading, de leitura atenta, baseado em textos reais e textos ficcionais. E eu trouxe esta imagem porque não deve haver cenário mais não narrativo do que os cuidados de saúde intensivos, do que a medicina intensiva.
Hoje em dia há muitos doentes que estão acordados e conscientes nos cuidados intensivos, mas uma grande maioria não está. Mesmo os que estão acordados estão totalmente dependentes de todo o cuidado que lhes é prestado. E se há local, é aqui e é em neonatologia. Devem ser os dois locais em que as questões éticas ligadas à comunicação e a comunicação como um contexto original, no sentido de é aqui que tudo se inicia, a comunicação como contexto de problemas e de conflitos éticos. Eu penso que estas duas áreas dos cuidados de saúde são, na verdade, as mais prementes em termos daquilo que significa as questões éticas colocadas face a uma situação de comunicação difícil, com vários obstáculos, com dificuldades de interpretação, com dificuldades em saber quem é a pessoa de quem nós cuidamos. Tanto no caso da pessoa que está em estado vegetativo, ou que está em coma, ou que está incapaz de comunicar porque sedada, quer no caso dos neonatais, portanto, dos nascidos, dos recém-nascidos, e que vão parar a uma unidade de cuidados intensivos em neonatologia. E é neste contexto das questões éticas subjacentes ao processo de comunicação que nós compreendemos bem o que é que significa sermos confrontados com palavras que esvaziam esperança, com palavras que escondem a vulnerabilidade de quem sofre, com palavras que cuidam e com palavras que transfiguram a responsabilidade. E isto para dizer que na área da saúde, e quem trabalha em medicina interna sabe que há todo um conjunto de palavras, neste caso de conceitos e de termos, que precisam de ser revisitados e ressignificados. O que é que significam cuidados paliativos, o que é fim de vida, o que é o plano individual integrado de cuidados, o que é um tratamento fútil, o que é a decisão de não suporte artificial de funções vitais, o que é obstinação terapêutica e encarniçamento terapêutico, o que são diretivas antecipadas de vontade, decisão de não reanimar, cessação paliativa, duplo efeito, morte, eutanásia, morte provocada a pedido próprio, suicídio e por aí fora. Se nós agora nos avançarmos para o terreno do dia-a-dia dos cuidados de saúde, nós compreendemos que se nestes dois contextos, do início de vida e de uma vida que pode estar no fim ou não, felizmente muitas pessoas saem dos cuidados intensivos e continuam a sua vida, se nós agora nos afastarmos desse contexto mais tecnológico e entrarmos no contexto da relação terapêutica entre quem cuida e quem é cuidado, nós compreendemos bem que as palavras fazem a diferença, que as metáforas familiarizam ou causam estranhamento, prescrevem, clarificam, descrevem, limitam, empoderam, vulnerabilizam, institucionalizam, geram novos significados. E, portanto, o desafio da medicina narrativa aliada à bioética, e eu gostava de dizer que não é possível falarmos em medicina narrativa sem reflexão ética. É possível falarmos em bioética, é possível falarmos em bioética sem falar em medicina narrativa, mas não é possível falar em bioética, tal como eu a entendo, sem uma reflexão ética ancorada no contexto. E esse contexto implica narrativas, implica metáforas, quando não é possível narrativas, implica metáforas, implica a pessoa. E, por outro lado, falar de medicina narrativa sem falar de ética não é possível, porque a própria prática da medicina narrativa levanta muitas questões éticas. A própria prática. Portanto, a medicina narrativa responde a questões éticas, mas ela própria levanta questões éticas. Nomeadamente no que é que nós fazemos com as narrativas dos nossos doentes, dos nossos familiares, dos nossos cuidadores, que usamos na formação em medicina narrativa, nomeadamente na publicação dessas narrativas e no próprio duplo papel de profissional de saúde e, simultaneamente, de quem faz investigação em medicina narrativa. Portanto, há aqui outras questões. Agora, eu queria-vos só trazer como exemplo, porque o grande desafio é a bioética e a medicina narrativa promoverem, junto dos estudantes de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, das áreas de saúde, junto dos docentes, dos formadores, e de quem pensa os cursos de saúde,
este desafio de integrar o saber fazer e o saber pensar com o saber ser e o saber estar, a que eu acrescentaria o saber ver. E eu trouxe-vos aqui excertos de textos que foram com autorização, embora eu não ponha aqui o nome porque elas não quiseram, mas com autorização de médicas que participaram no curso de Medicina Narrativa que eu organizei na Fernando Pessoa. E no final fizeram um texto reflexivo sobre a importância da medicina narrativa no exercício profissional de cada um. E uma médica de família partilhou o seguinte: o que é rotina quando se trata de vida? Isto a propósito daquilo que se chama consultas de rotina. São consultas de rotina. Mas o que é rotina quando se trata de vida, não é? Um dia como outro qualquer, dentro de um quase morno mês de março, dentro de um ano que, diferente do calendário civil, havia-se iniciado para mim no dia 31 de outubro do ano anterior, 2022, portanto. Levar a minha filha à consulta da médica de família. Uma consulta de rotina. Mas o que é rotina quando se trata de vida? Certamente algo que é tão mutável quanto o estado da água. Água que pode ser líquida, assim como as lágrimas que eu continha nos olhos, insistindo em não deixar de descer. Do outro lado da mesa, a minha médica, com um olhar profundo, daqueles que te olham sem pedir licença. O que tenho? Nada, respondo automaticamente, só estou cansada. Está bem, quero que venha amanhã, sozinha. Volte na hora marcada. Lá estava ela, jovem, magrinha, de fala baixa e mansa, uma aparência quase frágil, não fossem os olhos. Ah, aqueles olhos, castanhos escuros, emolduram o seu rosto branco de boneca de porcelana com uma profundidade encantadora. As palavras dela não parecem sair da boca, mas dos olhos. E então, o que se passa? Nada a sério, só estou cansada. A minha mãe está com cancro metastático de pulmão, estágio 4. É a vida, não é? Então, essa rotina de exames, a quimioterapia e tudo mais, estou cansada. E isso recorda do seu tratamento? E esta médica de família faz esta reflexão a partir de um diálogo que tem com esta utente do Serviço Nacional de Saúde, que era a sua doente, que se recorda do tratamento que tinha feito aos 41 anos entre 2016 e 2022, quando cuida da mãe que está com cancro metastático do pulmão, e o que a médica de família retira, ela depois faz uma análise, faz uma leitura próxima das metáforas e das palavras que esta doente usa na comunicação sobre a sua doença, que era uma doença depressiva, ela estava com uma depressão, mas o que ela retira daqui é que nunca mais, ou seja, em termos de tomada de decisão, toda a decisão clínica, toda a tomada de decisão clínica na relação com esta doente se alterou a partir do momento em que ela foi capaz de clarificar o que é que na verdade estava a acontecer para causar aquele estado depressivo grave. E por outro lado, o que a médica de família retirou daqui é que nunca mais uma consulta de rotina passou a ser uma consulta de rotina que não trata da vida. E aquela ideia de que é uma consulta de rotina e, portanto, não precisamos de perguntas abertas, nem precisamos de mais 2 minutos para uma pergunta aberta, deixa de fazer sentido depois de nós nos confrontarmos com estas situações. Houve uma outra médica de cuidados paliativos que conta a história de um pai de família que cuidava da família, dos amigos e que, consciente do fim, desejava muito despedir-se dos amigos e da família, mas evitava as visitas porque não queria causar desgosto. O processo de acompanhamento desta pessoa, que era muito semelhante àquilo que se passa no livro da morte de Ivan Illich, não é? A conspiração do silêncio e a ideia de que é melhor não fazermos perguntas e é melhor não falarmos para que não haja um nome para a doença e para que se procure silenciar a morte que se aproxima. Tudo se alterou a partir do momento em que houve uma ponte com a pessoa que estava a aproximar-se do fim de vida, que não era capaz de assumir esse fim de vida frente à família e aos amigos, porque não queria ser um peso para eles. E até ao fim foi fiel a si mesmo e acabou por, embora tenha conseguido comunicar e desbloquear vários obstáculos na comunicação com a família e os amigos, no final não tolerou o sofrimento que sentia causar-lhes e por isso optou por morrer no hospital em detrimento da casa.
O que nesta relação clínica com esta médica já era uma decisão construída, não foi uma decisão tomada no fim, foi uma decisão construída ao longo do processo. Se nós passarmos das situações da realidade de todos os dias para os textos ficcionais que são usados no contexto da medicina narrativa, nós podemos encontrar textos paralelos a estas situações do dia-a-dia dos profissionais de saúde, por exemplo, no livro da Avi Carel, sobre a doença pulmonar de que sofria e que foi diagnosticada em 2006, e sobre o facto da revelação deste diagnóstico ter sido feita em 20 minutos. E depois de receber o diagnóstico de uma doença grave com risco de vida, foi mandada para casa para tentar juntar as peças que de repente se tornou uma vida destruída. E o fim daquela consulta médica foi o início de uma jornada existencial que ondulava à medida que a minha doença progredia. O atendimento médico foi bom, mas o meu sentimento geral era de extremo isolamento e confusão. E é interessante porque o que nós encontramos na literatura, que a medicina narrativa providencia como ferramenta para criar input para espaços de reflexão sobre o erro médico, sobre a comunicação de diagnóstico, sobre a comunicação de notícias difíceis, sobre os doentes difíceis, sobre o clima ético não saudável das instituições de cuidados de saúde. Portanto, a literatura que é usada como oportunidade para criar espaços de reflexão entre os profissionais de saúde, com os doentes e com os familiares, não obviamente todos juntos, mas em separado, e às vezes todos juntos, é usada, na verdade, muito à luz do conceito do Arthur W. Frank sobre aquilo que é a leitura vulnerável. E eu diria que não há melhor exemplo de um texto que possa ser lido à luz deste conceito de leitura vulnerável, e que eu vou começar primeiro por dizer o que é. A leitura vulnerável é aquela que permite restaurar a crença naquilo que é digno de confiança. Ou seja, uma história pode ser um meio de restaurar a confiança no corpo, a confiança no eu e nos outros, que é afetada cada vez que uma doença irrompe. Porque, na verdade, a doença é um ato disruptivo na vida das pessoas, não é? Portanto, a vulnerabilidade é uma condição em que a confiança no corpo, no eu e nos outros é afetada. E a leitura vulnerável procura restaurar a crença naquilo que é digno de confiança. Nós podemos fazer isto através da literatura. Aliás, a Isabel Neri, jornalista que sofreu AVC, que escreveu a reportagem Vida Interrompida, tem no livro Chorei de Véspera, Ensaio sobre a Morte, que ela escreveu exatamente sobre a mesma situação, uma descrição da forma como a literatura foi, na verdade, uma ferramenta em resposta à vulnerabilidade que a doença criou. Mas nós também podemos fazer uma leitura vulnerável, não do texto em si, mas das pessoas. Ou seja, como é que nós, através dessa leitura vulnerável, restauramos a confiança às pessoas que estão doentes. Confiança no corpo, no eu e nos outros. Portanto, a leitura vulnerável procura articular a complementaridade entre os sofrimentos respectivos de pessoas diferentes. Eu leio, reconheço, identifico-me e há uma comunidade que é instaurada nesse processo de leitura. Os cuidados de saúde, pelo contrário, enfatizam o sofrimento individual, mas à luz de checklists e à luz de evidência científica que standardiza. Aparentemente há uma especificidade individual, mas na prática há uma standardização e há uma homogeneidade que não é compatível com o indivíduo. E a Maria do Rosário, a Maria do Rosário Pereira, que escreveu o livro de poemas O Meu Corpo Humano, tem um poema precisamente sobre esta vulnerabilidade de uma filha que passa a ser mãe da mãe, a partir do momento em que há um processo de demência, e todo o livro é construído com base em partes do corpo. Portanto, os poemas têm todos, o título é uma parte do corpo,
E todo o livro são poemas precisamente sobre a experiência da vulnerabilidade e do cuidar da resposta à solicitação face ao sofrimento do outro. Não temos tempo de estar aqui a falar sobre isto, mas na verdade, a ler, mas na verdade aquilo que a medicina narrativa e a bioética narrativa propõem é que as narrativas, seja em contexto real, seja em contexto ficcional, possam ser integradas no processo do cuidado, no raciocínio clínico, na tomada de decisão clínica e no próprio processo de decisão das comissões de bioética e comissões de ética para a saúde, comissões de ética hospitalares, e que essa narrativa seja integrada como um laboratório de experiência em pensamento, ou seja, eu nunca experienciei, mas eu posso experienciar em pensamento aquilo que nunca vivi e ser útil para a minha reflexão ética essa experiência em pensamento, a importância do papel da narrativa na exploração da linguagem e a importância das metáforas em si mesma. Há um livro da Anita Vollmann sobre a reabilitação de metáforas já descartadas como inúteis ou até danosas para a saúde de todos nós, e que podem ser recicladas e ressignificadas, tendo em conta a vivência da doença por cada um e de quem cuida. Portanto, o papel da narrativa na exploração da linguagem, o papel da narrativa enquanto ferramenta que permite desenvolver capacidades interpretativas, que na verdade é o fundamento dos cuidados de saúde. E nós todos agora, quando lemos as guidelines da inteligência artificial aplicada ao contexto dos cuidados de saúde, ou seja, quando lemos as guidelines da inteligência artificial generativa no contexto da investigação científica e académica, quando lemos as orientações da Comissão Europeia para o uso responsável da inteligência artificial e para a aplicação responsável da inteligência artificial, o que sobressai e que é transversal a todas é transparência, agência, autonomia, e nesta transparência, e nesta agência e na autonomia, o que está dito é que devemos evitar sistemas que não são autoexplicativos, precisamente pela necessidade de nós sermos capazes de os interpretar e de sermos capazes de interpretar o input e o output, de maneira a que um médico possa explicar não o que está numa caixa negra, mas possa explicar a forma como o algoritmo decidiu, com base no input que foi lá colocado e os resultados, portanto, explicar o que é que aconteceu dentro daquela caixa negra e qual é a prescrição e explicar porque é que aquela prescrição faz sentido naquele contexto. Portanto, a interpretação continuará a fazer sentido sempre. E agora não vou falar de outras coisas da inteligência artificial que não vem aqui ao caso, mas acho que não deve haver época em que as capacidades de interpretação sejam mais importantes do que estas, nomeadamente o pensamento crítico, em relação à forma como modelos de linguagem, modelos de processamento de linguagem e os modelos de, enfim, a inteligência generativa são aplicados no contexto pessoal e profissional. E depois o papel da narrativa na construção da nossa identidade. Nós também somos, não somos só, também somos a história que contamos sobre nós e a história que os outros contam sobre nós, e isso faz sentido ser integrado nos cuidados de saúde. Eu sei que já estou com pouco tempo, mas queria-vos deixar aqui alguns exemplos de textos ficcionais que dão voz às pessoas com doença e testemunhos reais que dão voz às pessoas com doença, nomeadamente o poema da Sick Wife, da Jane Kenyon, aliás, curiosamente, mulher do Donald Kenyon, os dois com experiência de doença e os dois poetas, poetisa, que escreveram sobre essa experiência de doença. E eu acho que para promover reflexão sobre o que é que significa ficar doente e o que é que significa a uma mulher num determinado contexto cultural, com determinadas expectativas sociais, ficar doente, talvez este poema seja dos mais inspiradores para esta promoção de reflexão junto dos profissionais de saúde e que permita distinguir aquilo que é a narrativa sobre a doença em sentido clínico e em sentido científico, objetivável,
daquilo que é a experiência da doença, com base nas percepções que cada um de nós tem sobre a doença que vivemos ou que testemunhamos nos outros, e a perspectiva que a sociedade tem sobre a doença. E o poema da Jane Kenyon é excelente porque cruza estas perspectivas. Em termos de cuidadores, não resisto a ler este testemunho do João Bragança, presidente da Acreditar e da organização Childhood Cancer International, que foi ele pai de uma menina de 7 anos que morreu com cancro. E, curiosamente, a pergunta que ele coloca não é sobre os cuidados que foram prestados à filha, mas sobre a travessia que os profissionais de saúde fazem para vivenciar as questões éticas subjacentes ao sofrimento. Sofrimento, sei falar muito sobre o sofrimento dos pais, porque o senti e porque o adivinho nos outros pais, baseado na minha experiência e num conhecimento imperfeito da espécie humana. Mas não sei se sei falar sobre o sofrimento dos médicos com o sofrimento alheio, o que esse sofrimento faz deles, se contam uma história ou se chegam a casa depois de terem deixado o sofrimento num cacifo, juntamente com uma bata e um estetoscópio. E penso muito nas 2 médicas que estavam no quarto da Madalena no minuto em que ela morreu. Saíram discretamente do quarto para darem aos pais um espaço de pudor e intimidade. Para onde foram, depois de saíram de um quarto onde morreu uma criança de 7 anos? O que disseram uma à outra? O que responderam aos maridos e filhos quando lhes foi perguntado: então, como é que correu o dia? Não sei, mas penso muito nisso. Há uma travessia para os profissionais de saúde. Eu não resisto a partilhar que num Congresso Internacional de Cuidados Paliativos em Castelo Branco, eu li este testemunho e o Henrique Benito, nome conhecido na área dos cuidados paliativos, tinha dito na intervenção dele que uma das boas coisas que os profissionais de saúde aprendem a fazer é distinguir a vida pessoal da vida profissional e não levarem para casa o sofrimento que vivem no contexto hospitalar, nomeadamente nas unidades de cuidados paliativos. E eu, embora tenha compreendido isso, tenha compreendido uma parte da interpretação que ele estava a dar, fiquei satisfeita com uma pergunta que foi colocada por um jovem interno, e a pergunta que ele lhe colocou foi: e quando nós temos necessidade de navegar nesse sofrimento para podermos dar sentido ao mesmo? Quer dizer, como é que nós podemos deixar o sofrimento no cacifo e ir para casa como se não o tivéssemos vivido, não tivéssemos experimentado? E esta é uma questão que tem sido muito trabalhada em artigos que têm aparecido sobre o impacto dos docentes na área da medicina e de outras áreas de saúde, nomeadamente docentes que são médicos e que passam a mensagem de que, para seres um bom profissional, como dizia num artigo que li na área precisamente dos cuidados paliativos pediátricos, para seres um bom profissional só podes sentir metade ou menos de metade do sofrimento que os familiares das crianças que morrem sentem. E o interno de especialidade em oncologia pediátrica, quando morreu a primeira criança, não sabia lidar, não estava a saber lidar com a situação, e foi um alívio quando encontrou um outro colega que lhe disse: é natural, eu também estou a sentir exatamente o mesmo que tu. E esta ideia, e isto são questões que são muito mais prementes no dia a dia do que as grandes questões polémicas de eutanásia, suicídio assistido e por aí fora. Ou seja, como é que há uma travessia para os profissionais de saúde e como é que essa travessia é construída em termos de reflexão ética e em termos de ferramentas para vivenciar o sofrimento no contexto dos cuidados de saúde do dia a dia. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que no IPO de Lisboa há um sino que toca cada vez que uma criança é considerada como curada. E aquele sino toca para celebrar a cura daquela criança. E há vários pais que dizem: eu não tolero este sino, porque cada vez que ele toca, eu penso que talvez ele nunca toque pelo meu filho. E esta é uma questão ética, de tipos de procedimentos que são instaurados
com uma determinada intenção, sem escutarem os envolvidos, neste caso os pais das crianças com cancro. Claro que isto está baseado numa metáfora do sobrevivente, do herói, enfim, a luta e a batalha que foi vencida. O Paul Zweig escreveu este livro, Lessons for Dylan, From Father to Son. Isto é o pai a falar para um dia, é uma conversa com o filho, uma vez que ele não vai poder acompanhá-lo porque tem um cancro grave. E o Paul Zweig escreveu este poema muito bonito para a filha, Genevieve. Um dia lembrar-te-ás de alguém, um vislumbre, uma voz dizendo o que eu nunca disse, o que os vivos nunca dizem, porque as palavras voltaram para trás na minha respiração. Este é o artigo de que eu vos falei, Half Said, A Plea for Narrative Medicine in Pediatric Residency Training. É a história que eu vos contei, está aqui. Nunca sentir mais do que 50% de tristeza que a família de um paciente sente. Confrontado com a realidade da morte de uma criança, o meu colega ficou a sentir-se confuso, angustiado e sem saber como lidar com a sua própria reação emocional. Eu agora termino só com esta chamada de atenção. É importante formar os profissionais de saúde para lidar com a tragédia e com o stress. E a medicina narrativa providencia um meio de processar a experiência clínica para além do quantitativo e abre um fórum para explorar a nossa humanidade coletiva. E permite fazer aquilo que também é muito importante fazer na reflexão ética, que é ultrapassar pensamentos binários. Na área da saúde, o que é que nós temos? Nós temos o sistema, temos a formação, temos a sociedade e temos os profissionais de saúde. E temos os doentes e os familiares. E, na verdade, quando nós perguntamos ao profissional de saúde o que é que verdadeiramente importa, eles vão falar exatamente das mesmas coisas que importam às pessoas que estão doentes: bem-estar, saúde, felicidade, travessia. E, portanto, a Frida Kahlo, quando pintou este quadro para representar o seu sofrimento, estava a falar disto, destes conceitos que não são conceitos abstratos, são conceitos encarnados. E, portanto, é possível desconstruir pensamento binário e é necessário desconstruir pensamento binário, é necessário passar a mensagem para os estudantes da área dos cuidados de saúde que, mais do que empatia, que pode não ser possível sempre, nós nem sempre conseguimos ser empáticos, mas é importante passar-lhes a mensagem do lugar da humildade narrativa. Essa humildade é o que me permite duvidar da minha capacidade de sentir empatia por todos os doentes e por todos os colegas e por todos aqueles que trabalham comigo. E a ideia de que não há uma relação binária entre saudável e doente, o profissional de saúde invulnerado e o doente vulnerável, o profissional de saúde saudável e o doente doente, não há uma divisão rígida entre o normal e o patológico, e é preciso que o profissional de saúde seja pessoa e é preciso que o doente continue a ser pessoa. Tenho aqui uma crónica da Teresa Temudo, que depois podem ler, que é muito interessante precisamente sobre isto. E pronto, também chamar a atenção de que as perguntas éticas que a medicina narrativa coloca é de quem são as histórias contadas, de quem são as histórias escutadas e de quem são as histórias validadas por quem as ouve e como é que nós as validamos, que tem a ver com os conceitos de injustiça testemunhal e hermenêutica da Miranda Fricker. E a medicina narrativa permite-nos olhar para todos estes princípios da bioética que estão na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos e vê-los com espessura, olhar para a dignidade e perceber o que é que significa dignidade no contexto de cada um e no contexto hospitalar, por exemplo, que é bem representado pelas infografias da Mónica Lalanda. O que é que são as normoses, o que é que são as normalidades patológicas que coexistem no contexto dos cuidados de saúde, o que é que significa vulnerabilidade no contexto da investigação clínica e no contexto dos cuidados de saúde, quais são as dimensões da autonomia quando nós vivemos com uma doença, e na verdade estamos sempre muito preocupados com o consentimento informado e com a autonomia na tomada de decisão, mas há outras dimensões da autonomia que são tão importantes ou mais importantes na grande maioria das doenças crónicas com que os profissionais de saúde se confrontam. E pronto, e vamos terminar aqui. Histórias que cuidam e contagiam, há muitas, e há muitos post-its reflexivos que podem ser usados
quer para promover reflexão ética, quer para promover reflexão ética no contexto da medicina narrativa e promover reflexão sobre práticas, procedimentos, atitudes, gestos e olhares no contexto dos cuidados de saúde. Pronto, basicamente é isto. Já ultrapassei há muito tempo, agora podem, podem colocar questões, discordar, fazer comentários. Enfim, se quiserem intervir agora no fim. Susana, muito obrigada, foi fantástico. Eu acho que estamos todos ainda a tentar assimilar aquilo que ouvimos. Eu só fazia um pequeno comentário. Muito daquilo que a Susana diz eh, tem a ver com a prática psicoterapêutica. Reconheci muita coisa que eu própria faço, que ensino e que aprendi na prática de escutar, não é? Pois é Que isso. é, A psicoterapia é uma das áreas fundamentais no contexto da medicina narrativa. Só que, enquanto que a psicoterapia tem o seu contexto, aqui a medicina narrativa é aplicada transversalmente, desde os cuidados de saúde primários, passando pela medicina interna, passando pelas várias especialidades. claro, Até no outro dia, muito curioso, um médico italiano falou sobre a aplicação da medicina narrativa em contexto de emergência médica, que é uma coisa que eu nunca, porque eu sempre considerei que no contexto da emergência médica, a prática da medicina narrativa fica lá, mas não se aplica naquele contexto propriamente dito. E é muito curioso, porque ele falou na importância da prática da medicina narrativa para as equipas que trabalham em contextos de emergência médica. E ele é cardiologista. claro. Sim, sim. Nós também lidamos com a emergência, não é? Muitas vezes. Sim, Já me completamente. aconteceu, Sim, assim. sim, sim, sim. E mesmo aí é preciso fazer uma escuta própria, não é? Pois é, sem dúvida. Pronto, se calhar. Ah, Se não... eu não, Teresa. eu não sei bem o que é dizer porque confesso que teve um grande impacto em mim, este seminário que a Susana fez, e esta parte mais final houve aqui umas alturas em que eu pensei assim, ainda bem que eu estou à distância, porque de facto acho que uma pessoa não consegue deixar de se envolver muito, não é? E uma coisa que eu queria perguntar era que a Sona falou, pronto, falou da importância das narrativas que obviamente são construídas pelas pessoas que estão doentes ou que estão numa situação de vulnerabilidade ou que estão a acompanhar alguém, que é um aspecto também é muito importante, não é? Isso de um espaço para ouvir as pessoas que cuidam de outros, não é? Sem que as pessoas tenham que se sentir culpabilizadas ou com a necessidade de justificações ou uma série de questões complexas que eu acho que também se põem aí. Mas o que eu gostava de perguntar, se calhar esta pergunta é estúpida, não tenho muito bem certeza, dá-me Não a há ideia que deve ser um problemas. bocado estúpida. Uma coisa que eu gostava de perguntar é se a Susana considera que nós, nos nossos processos de socialização, Uhum. e aqui estou a pensar tanto em contexto informal, mas sobretudo formal, em Não. contexto de escolas e coisa, de universidades, Uhum. nós, na posição de potenciais pacientes ou mesmo pacientes, nós somos educados para pensar nestas coisas, para pensar em formas de nos sabermos dizer. Não sei se me estou a fazer Sim, entender. sim, 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 sim. Eh, Porque senão é difícil haver narrativas, é o que a Teresa está aqui a colocar a questão, não é? O saber dizer. Eu até estava aqui a pensar numa outra perspectiva, mas vou responder àquilo que a Teresa está a colocar, porque também a medicina narrativa convoca a sociedade e não apenas os profissionais de saúde, doentes e familiares, mas convoca a sociedade para esta reflexão sobre o sentido do cuidar, em que podemos integrar a literacia relacional, podemos integrar a literacia para o envelhecimento, ou seja, há aqui uma solicitação hum,
uma chamada de toda a comunidade, e nomeadamente aqui podemos falar de algumas associações da sociedade civil que, não, que têm doentes também e têm familiares, mas também têm outras pessoas que não são doentes nem são familiares, mas que refletem sobre o sentido do cuidar e sobre a literacia relacional e a literacia também para, agora, na nossa sociedade atual, para o envelhecimento. Ora, aquilo que a Teresa está a dizer é muito interessante, que é se nós, na verdade, temos espaço e somos treinados e temos quem nos escute para termos ferramentas que nos permitam dizermos-nos. O que é que eu posso dizer? Na nossa sociedade ocidental, das nossas sociedades progressistas, ditas civilizadas, nós temos outras formas de... Porque pode não ser apenas a narrativa construída de forma tradicional que seja um elemento para este dizermos-nos. Eu posso dizer-me através de linguagem não verbal, através da arte, através das fotografias, através do desenho. E eu acho que nesse sentido nós temos sempre esse espaço. Agora, se quanto mais, vou responder de outra forma, quanto menos capacidade de escuta houver, quanto menos atestarmos a identidade do outro, não é? Eu atesto que tu existes, chamando-te, dando-te um nome, integrando-te na reflexão. Quanto menos espaço houver para esta escuta e para esta atenção ao outro, menos capacidade haverá de nos dizermos, não é? Eu penso que era o Elie Wiesel que dizia: não é porque eu não sou capaz de dizer que eu não te comunico, que eu não te digo aquilo porque passei. Eu não te digo o que passei porque tu não compreendes. Portanto, eu não digo porque sei que o outro não vai compreender. E, portanto, para que é que eu me vou dizer se o outro não compreende, não é? Depois também há aqui uma outra questão, a medicina narrativa também tem sido confrontada com esta crítica de não fazermos da narrativa uma narrativa que acaba por ser hegemónica em termos de prática, porque há pessoas que são anti-narrativa. Quer dizer, há pessoas que são diacrónicas e há pessoas síncronas, que gostam de pensar no aqui e no agora, seja ele o que for, mas não gostam de fazer conexões com o passado, o presente e o futuro. Mas isto não é um obstáculo, porque, na verdade, a existência de pessoas que não sentem necessidade, ou pelo menos que pensam que não a sentem, não retira validade à prática da medicina narrativa, não é? Agora, no contexto cultural em que nós vivemos, na verdade, há outras formas, tal como a Anita Wollman diz que as metáforas se podem reinventar, e há metáforas que estavam apagadas e que se reinventam. Eu acho que também o grande desafio é encontrarmos novas formas de criar formas de nos dizermos. Agora, não é possível substituir aquilo que é a essência da comunicação. É eu e o outro e a escuta. Isso não é possível. Ok. Susaninha, posso só dizer uma coisa? Sim. Olha, obrigada, adorei. Desculpa ter chegado atrasada, mas foi o mais rápido Olha, eu possível. agradeço a tua presença, que é em primeiro Não, lugar. olha, como estamos aqui muito pouquinhos, não há problema, e toda a gente que aqui está me conhece bem. Penso que a Marina talvez não saiba, mas toda a gente sabe que eu aqui há uns 2 anos, foi em plena pandemia, tive que estar internada num hospital público, que foi uma coisa que nunca na vida me tinha acontecido, e foi talvez eu ainda tenho pesadelos com isso. Não é que não tenha sido bem tratada, porque fui, mas a experiência de vulnerabilidade é tal maneira avassaladora, e eu não estive em UTIs nem nada de cuidados intensivos, estive apenas internada, e aquilo foi uma experiência terrível para mim. E ainda há momentos que eu me lembro lá, as pessoas até podem dizer que é um bocado de futilidade da minha parte, ou que tenho a mania ou qualquer coisa, mas foram para mim experiências de despersonalização que têm a ver com incapacidade, talvez minha, mas penso que não, mas incapacidade de comunicar com os pacientes e de lhes reconhecer a individualidade. E podem dizer, um hospital público, um monte de gente, plena pandemia, estavas à espera de quê? Bom, logo no momento em que eu entrei, e a experiência foi especialmente traumática, porque eu vim de um hospital privado,
onde me disseram, aqui não estamos a conseguir resolver o problema, portanto tem mesmo que ir para o público. Encafuaram-me lá numa enfermaria qualquer, que foi o único sítio que me arranjaram, estávamos em plena pandemia, e eu então tive que entrar pelas urgências. Pronto, pelas urgências, tive que fazer a triagem de urgências e depois fui encaminhada para um enfermeiro que depois me levou, enfermeiro, não, daquelas pessoas que fazem esse acompanhamento, que me levou para o último andar e o meu primeiro